Boa tarde outra vez. Vamos recomeçar a sessão. Vamos recomeçar com o painel Populações Especiais. Eu chamo ao palco a moderadora Maria José Diógenes, da Sociedade Portuguesa de Farmacologia. Liana Gross-Martirosyan, da Agência Management Evaluation Board dos Países Baixos. Ricardo Fernandes, do Hospital de Santa Maria. Fátima Roque, da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. E Mónica Condinho, da Universidade do Algarve. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, endereçar os meus cumprimentos à direção do Infarmed, peço desculpa, os presentes, palestrantes, audiência, parabéns ao Infarmed por os 30 anos. Eu também me sinto, de alguma forma, da casa, uma vez que faço parte da Comissão de Avaliação de Medicamentos, portanto, para mim é um enorme gosto estar aqui hoje. Vamos agora falar, neste painel da tarde, de algo extremamente relevante. Vamos falar de populações especiais. Vamos focar-nos principalmente na gravidez e amamentação, idade pediátrica e nos idosos. Como sabemos, nestes grupos especiais existem várias alterações fisiológicas que acontecem. Essas alterações fisiológicas podem condicionar a eficácia terapêutica, mas muitas vezes também aumentam a predisposição para o aparecimento de reações adversas. A farmacovigilância, portanto, nestes grupos especiais é extremamente desafiante, contudo, muito necessária. E para falarmos de cada um destes grupos e dos desafios inerentes, temos aqui então um painel de 4 pessoas, 2 médicos, 2 farmacêuticos, e vou passar então a palavra à doutora Liana Gross, right? É membro do Comitê de Farmacovigilância e Avaliação dos Riscos da EMA, é representante da Holanda. A Liana trabalha na Comissão de Avaliação de Medicamentos dos Países Baixos desde 2012. É médica, com o doutoramento em farmacoepidemiologia. Os seus interesses são principalmente intervenções da prática clínica para minimizar os riscos de segurança dos medicamentos e avaliação da sua eficácia, e falará sobre da gravidez à amamentação, importância da farmacovigilância. Muito obrigada por a sua presença. This kind introduction, and first of all, I would like to congratulate my Portuguese Infarmed colleagues with the 30th anniversary, and also I would like to congratulate with organizing such an interesting event with so many diverse, interesting and relevant topics. I would like indeed to tell you a bit how we collect and assess data in relation to use of medications in pregnancy. And as most of you may know, is that pregnancy, pregnant or breastfeeding women are normally not included in clinical trials. And that's the reason that when we have a new medication being approved to the market, especially when it's a new active substance, then at the moment when the drug is approved and allowed to be used, we have very limited information in relation to use of that drug in pregnant women. But we still need to provide some information for the prescribers and patients. And as you know, there is a dedicated section on pregnancy in the package leaflet. So you may wonder how then we provide that information if we do not have almost any pregnant women in clinical trials. So most of the time, the data that we have at that moment are based on animal studies. So companies are required to conduct to evaluate reproductive toxicity and teratogenicity for new medications. And we use that information to provide advice to the prescribers. We may also have some information about
safety in pregnancy based on the pharmacological mechanism of the drug. For instance, if it's a folic acid antagonist, then we may already expect that it's going to be harmful in pregnancy. And finally, if we have other medications from the same therapeutic class which have been longer on the market, we may have collected some data, so we may extrapolate the data from pregnancy from similar medications. And the same is also holds true for safety during breastfeeding. We have also at the time of authorization very limited information on safety in breastfeeding, and sometimes we have some pharmacokinetic data. Sometimes we may by chance know, well, may know if the drug is being excreted to breast milk, and if yes, in which concentration, and if we also know if there is an oral bioavailability from intestines, then we may calculate which percentage of maternal dosage the child will receive, and based on that we may provide some information from the prescriber, for the prescribers and patients in the package leaflet. And similarly, as for pregnancy, also for breastfeeding, we may extrapolate information from medications from the same class. So, having said that, it is obvious that after the product has been approved and brought to the market, we need to we have to start collecting the data for both pregnancy and breastfeeding, as in real world there will be, well, for some medications there will be quite many pregnant women and sometimes also breastfeeding women who will be using the medication. Well, some of you may have experienced that if you look at the package leaflet, that many medications do not have really detailed advice or detailed information for the prescribers in relation to, well, if it is allowed to use the medication in pregnancy. Very often we have general advice which says breastfeeding may be considered or may be allowed if if the benefits of drug are more important than the expected safety during pregnancy, then the drug may be used during pregnancy. But if the prescribers do not know if the drug is teratogenic, if the drug is going to harm the baby, then it's a very difficult decision to be made by the prescriber if the woman really needs the drug. Is it a really good idea to prescribe that medication during pregnancy? So we realize that this type of statement, as you may see in italic, product may be used if benefits outweigh risks or only if clinically needed, are not very helpful. And we really want to provide better information to the prescribers, and that's why every medicinal product has so-called risk management plan. So before the product is authorized, the companies are obliged to have this document in place. And this document is describing which safety concerns and how will be further characterized in post-marketing phase. And breastfeeding is very often included in risk management plan as safety concern for which we want to collect more data. And then the companies also should describe there how are they going to collect post-marketing data, so we gain more information about safety of medications during pregnancy. So what are the sources of data that we use to collect post-marketing data? So one of the most important sources, believe or not, are spontaneous data. So spontaneous case reports that are being reported by both healthcare providers and patients continue to be the cornerstone for our work. And the analysis of spontaneous reports in relation to pregnancy, well, it's obligatory for all medications. It's being routinely collected and analyzed. However, for pregnancy, we have some additional obligations for follow-up. So at the moment the report is received in relation to a pregnant woman who is using certain medication, then the organization that received that report, that can be the company or that can be the National Pharmacovigilance Center, they have an obligation to follow up. So they have to contact the reporter at the time of expected delivery.
because the report was during pregnancy, so the baby was not born yet. So there is a second follow-up at the time of delivery to check if there was any visible birth defect at the time of delivery. But there is also requirement for the third follow-up, and that is around the first birthday of the baby, because some birth defects are being detected later in life, and they are not visible at the moment of birth. But also with the first birth date, it is possible to detect also some serious neurodevelopmental disorders like motor development disorders. So we collect this information, and sometimes it provides really useful information, especially if we see the same pattern of malformations coming back again and again, then it's a sign that this drug may be really responsible for those malformations. Published literature is another important source. So there are many academic institutions who have access to good databases, and they conduct research and publish. So published clinical and epidemiological studies are also being monitored by us and can be a good source for updating product information. And in relation to breastfeeding, pharmacokinetic studies are very useful to us, and unfortunately these studies are not very common. There are not so many pharmacokinetic studies that are being conducted specifically in breastfeeding women, but sometimes there are other publications or there are company-sponsored studies that we use for finding out if there is any new information, if we can improve the package leaflet. And finally, probably one of our most important and exciting instruments and data sources to collect data regarding safety of medications during pregnancy are so-called post-marketing safety studies, PAS studies. These are dedicated pregnancy studies that we request from the companies if we suspect that a drug is teratogenic. For instance, if based on animal studies we see that there are some malformations, there is impairment in growth of offspring, or if a pharmacological mechanism is worrisome, we may oblige the company to conduct a dedicated pregnancy study using epidemiological design to collect data specifically in pregnant women. So you know that there is a rate of major malformations in the general population regardless of medication use. So well, sometimes reasons are not really clear to us, but also in women who are not using any medications, there is approximately 3% rate of malformations. However, this rate may be higher in specific populations. For instance, women with diabetes or women with certain chronic conditions may have a higher risk of having children with certain malformations. That's why the comparison of rate of malformations in relation to specific medicine is not really, we cannot really directly compare it with the general population. That's the reason that when we request a dedicated pregnancy study, we would like to have an internal comparator within the study. So we compare women with certain disease who are taking lead medication. We want to compare those women with women who have the same disease but do not use medication. So we can control that way for the potential role of the underlying condition. And to conduct a good quality epidemiological study in pregnancy, we need to have sophisticated data sources. So we need to have electronic medical records where we can reliably estimate the pregnancy and the stage of pregnancy, where we can also reliably estimate the exposure to the drug, the dosage, and databases where the potential birth defects will be recorded in a good way. We also need to have information from the mother. We need to have databases where there is a linkage between the baby and the mother, because we want to control for other medications the mother was taking during pregnancy, because it could be that women were taking other medications that could be harmful. So we need to control for that to be sure that we are really evaluating the effect of a certain drug and not other drugs. And finally, if we are investigating not malformations, but other long-term effects, such as neurodevelopmental disorders, for instance, autism, then we also need to have data from father.
because we want to control for any neurodevelopmental disorders the fathers had, because it could be genetic. So we need to have databases where the linkage is possible between child and not only mother, but also father. And fortunately, in Europe, there are such databases. In Scandinavian countries, for instance, they have national registries where this linkage is possible. So that made it possible for us to have several studies also on such outcomes where we also needed information not only from mother, but also father. So when we have the final results of such pregnancy studies, these results may allow us to either confirm that yes, the drug is harmful during pregnancy, and then we have to implement measures to avoid the exposure to that drug during pregnancy. Or fortunately, there are also sometimes studies that show that the drug is not harmful. And we have these examples, for instance, for interferons, there was a contraindication during pregnancy, and then there was a completed study in pregnancy which showed that children who are born to women who were using interferons during pregnancy, they didn't have any increased risks of malformations or other unwishful outcomes, and we removed the contraindication from the package leaflet, which so can be a good thing. In the situations when we have a study that confirms the risk or shows increased risk of undesirable pregnancy outcomes, and especially if this risk is very high, and if we have a situation where the medication has a great potential to be used in women who can become pregnant. For instance, you can think of multiple sclerosis medication, where many women of childbearing potential may need effective treatments. And if the drug is, shown to be teratogenic, then besides update of the package leaflet, product information, we also need to implement some other measures. For instance, we need to also think of educational materials for prescribers or patients to increase awareness and to make sure that women will not be using that drug during pregnancy. So when talking about pregnancy and risks in pregnancy, there is one drug that I cannot avoid talking about, and that's valproate. And that's because, the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee in Europe was busy evaluating the data for valproate in relation to pregnancy exposure in the last almost 10 years. We had several re-evaluations, and we are still in the process of trying to improve the measures to avoid the use of this product during pregnancy, but we are not there yet. So it's a highly teratogenic product. It's one of the most teratogenic products on the market. In total, it has about 50% of risk causing serious damage to babies, so 10% major malformations. But since 2014, we know that 10% is for malformations, but there is up to 40% risk of serious neurodevelopmental disorders, including autism, resulting in situations where children need assistance and care lifelong, impacting quality of life, not only for themselves, but also for the whole family. And so we had two re-evaluations, and the last one was in 2018, and we implemented many new measures. And when we were considering implementation of new measures, so it was in 2017 that European Medicines Agency held a public hearing for the very first time. So this was an attempt to get in touch with the patients, with individual prescribers. And so there was an announcement that there will be public hearing, and anyone from public could apply and could come and present their views. And there was a general question: what are your experiences with valproate and the existing risk minimization measures? And I was personally present, and I still remember interventions from several patients who were really describing what does that mean, having a child who has severe neurodevelopmental disorders, child who cannot have a usual babysitter, that the babysitter has to have a special training because the behavioral problems are so severe that an average babysitter cannot deal with it, and how difficult it is to
well, as a mother, as a father, to keep going on with work and having to care for such a child, and referring to the situation that these women were never informed by their prescribers that the drug is harmful during pregnancy. So just would like to highlight what are the potentials measured in such situations, and this is what exactly we implemented for valproate. We contraindicated the use during pregnancy, but also in women who can become pregnant unless they had an effective contraception. We requested that the treatment by valproate, if it's being used by a woman who can become pregnant, should be reviewed every year by a specialist, because it needs to be reassessed if she really needs to have that treatment continuously, because the situation in life can change. Women may want to have children. Maybe they didn't want last year, but maybe next year they will want to do that. So it's very important to switch treatment from valproate to less dangerous drug before pregnancy, because during pregnancy, switching is almost impossible. It's very risky and it's not being done. And also we made sure that the group of prescribers who received Dear Doctor letters and educational materials was more broadened than in the past. So we included not only the main prescribers being neurologists and psychiatrists, but also focused on gynecologists, because they are the ones who may advise on contraception, who may see pregnant women, pharmacists and general practitioners, midwives, and we also included teratology specialists who could provide good consultation in case well, unwanted pregnancy exposure occurred, to support those women. But what we also did is that we included so-called visual reminder on the outer packaging, because it was clear that sometimes there is a lack of communication, because we knew that still in some countries not all patients are being informed by their prescribers that the drug is dangerous. So there was a warning on the outer packaging mentioning that medicine can seriously harm an unborn baby. And so there was this pictogram sign of a pregnant woman with a cross. And we knew that in some countries, for national regulations, because of national regulations, it's not allowed to have that symbol. So only the text was implemented, and in some countries also the picture was included, and this was an extra measure to increase awareness and attract attention. And also for valproate, we decided that the patient card should be attached on the packaging, because if it's not attached on the packaging, sometimes pharmacies run out of the patient card. They don't have a stock, and so the patients do not receive it. And in this case, it is really attached to the packaging, and that way we ensure that every time a package is delivered to the patient in the pharmacy, there will be also a patient card with information that it's harmful. And we went even further, and inside the package, there is a package leaflet, and there is a QR code on the package leaflet. So if the patient scans that QR code, then the patient will be directly forwarded to the patient guide, so educational material for the patients, where detailed information is provided on the risks, but also what the patient has to do to avoid exposure during pregnancy. And although the patient guide normally has to be given by the specialist to the patient at the moment of prescription, again, we know that it can go wrong in clinical practice. And by having QR code inside the packaging, we wanted to make sure that every patient is interested. If interested, they will have access to patient guide in any case. Yeah, and of course, the 1 million question is if these measures work in clinical practice. Today, I have heard a lot of presentations about, the main aim, one of the main aims for pharmacovigilance is to collect data about safety of medications, to collect data on adverse drug reactions. But what is also a very important task of pharmacovigilance is to assess the effectiveness of any measures we have implemented. Because we collect data from different sources, we analyze, we make conclusions, and we implement measures. And we also need to know if those measures worked, because if they didn't work, that means that we have to reevaluate those measures and think that maybe we need to implement other measures to make sure that the medications are used in a safe way. So this is again an example of valproate
there were several studies in place to measure the effectiveness of the measures we have implemented. And this could be surveys. We use surveys a lot. This could be surveys of healthcare providers, but also patients with questions about the risks and also knowledge about the risk minimization measures that allows us to understand if the knowledge levels are sufficient. Because if the knowledge levels are not sufficient, we cannot expect that the behavior will change. And finally, if we are really interested in the actual prescribing behavior, then we need to conduct so-called drug utilization studies. And these are electronic medical records with actual prescriptions. Then we can conduct a study and we can look if the drug is being used indeed according to the recommendations in the right dosage, in the right patients, if there is compliance to contraindications. So, as that is not the purpose of this presentation, I will not go into detail how it works for valproate, but I can say that the knowledge is increasing, but the prescribing behavior is not there yet. It's still being prescribed without contraception, and there are still pregnancies in Europe with exposure to valproate. This is my last slide, just concluding on what I have presented. There is very limited information on pregnancy and breastfeeding when the new drugs are coming to the market, and there are different data sources to collect pregnancy and breastfeeding information post-marketing. And dedicated pregnancy studies or pharmacokinetic studies in breastfeeding women provide the most robust information. However, these studies are not always easy to conduct. Sometimes it's not possible even to conduct such studies, especially in pregnant women. You can imagine in a situation where the drug is contraindicated in pregnancy, there will be very little women, luckily, who are using the product, but that will also mean that we cannot have a study with sufficient number of participants to investigate the issue. So in those cases, our main source of information to collect information about safety during pregnancy and breastfeeding are spontaneous case reports. So today there was a question, how many of you have reported in the past spontaneous reports? And I have seen quite many hands in the audience, which is great. And I would like to thank you one more time for that. And please know that reports you are sending are very valuable. They are being analyzed, and especially for breastfeeding, we have several examples where we have updated the label, the product information based just on 3 spontaneous reports, if they were complete and included all the necessary information. And the same holds true for pregnancy. We rely a lot on spontaneous reports, especially in the situations where study is not possible. And with this, I would like to thank you for your attention, and questions may follow later on. Thank you. Amazing presentation. Thank you, Liana. It's really interesting, this topic, and important as well. Agora vamos então passar para a pediatria, para a farmacovigilância em idade pediátrica, e ninguém melhor do que um pediatra para nos falar destas questões. Vamos então ouvir agora o professor Ricardo Fernandes, médico pediatra, professor auxiliar de farmacologia clínica e pediatria e investigador clínico. Tem imensos interesses na área de investigação, centrado em doenças respiratórias e alérgicas pediátricas. É o líder do grupo de trabalho e do Núcleo Nacional do Consórcio Connect for Children, que criou uma rede europeia de ensaios clínicos. Ninguém melhor para nos falar da farmacovigilância na pediatria. Obrigada. Obrigado pela introdução, professora Maria José. Cumprimento o painel. Antes de mais, quero agradecer à organização, um privilégio, uma honra estar aqui, e agradecer também terem aqui as populações, fazerem das populações especiais que nos ocupam, certamente ao painel, mas pelo que eu ouvi de manhã também muitos de vós, boa parte da vida profissional, portanto acho fundamental. E de facto o desafio para os próximos minutos é falar-vos um bocadinho de uma perspectiva sub-18, eu gostei do título que me foi sugerido, sabendo que a arbitrariedade da idade é se calhar algo que nós não gostamos muito, não é? E queremos realçar o quanto a idade cronológica tem muito que se lhe diga face a outras formas de avaliar a maturação.
E, de facto, é impossível não falar num contexto da farmacovigilância e da detecção e avaliação de sinal de segurança, mas é impossível não voltar ao que são os pontos principais e aos desafios do ponto de vista da prescrição e da decisão terapêutica em pediatria, porque todos estes aspectos influenciam, seja com magnitudes diferentes, seja a detecção de sinal, a geração desse sinal ou a sua avaliação. E isso implica pensarmos nos aspectos de farmacologia clínica pediátrica, que existe uma maturação, existe ontogenia e desenvolvimento que afetam e são afetados pelos vários aspectos de farmacocinética e farmacodinâmica, que existem formulações pediátricas mais ou menos desenvolvidas consoante as áreas e certamente que hoje estamos numa posição diferente do que estávamos há umas décadas, mas continua a haver escassez de evidência pediátrica em algumas áreas, que temos o clichê que temos que abordar sempre e que não é preto e branco, como eu tentarei mostrar, do off-label. Acabamos de vir de uma população especial em que o off-label provavelmente ainda é mais utilizado e ainda tem contornos específicos. Temos que passar em revista as particularidades da investigação pediátrica. Hoje de manhã ouvimos das doenças raras, mas também ultra-raras, e temos que ter em perspectiva que não estamos só na esfera do produto medicinal tradicional, mas temos que considerar dispositivos, produtos fronteira, etc. E temos muito que considerar as vozes das crianças e das suas famílias, e temos que o fazer ao longo de um ciclo de desenvolvimento que está, de facto, a evoluir. E eu também darei, espero eu, 1 ou 2 exemplos desses. É um clichê a expressão dos órfãos terapêuticos, é um clichê a expressão do não são pequenos adultos, não é? Mas os clichês existem por razões concretas e voltar a relembrar que, de facto, existem aspectos específicos, não lineares, não sujeitos a cálculos simples de peso ou de idade, em aspectos, sobretudo da farmacocinética, da farmacodinâmica, sabemos um pouco menos, em geral, seja do ponto de vista de eficácia e de segurança na idade pediátrica, mas também que a idade cronológica não tem uma relação direta com outros aspectos de maturação e existem outcomes específicos relacionados com a idade. Às vezes, esta discussão está longe da comunidade pediátrica na prática, mas na realidade sempre esteve perto. Aspectos como o desenvolvimento da antropometria e as curvas de percentis são muito queridos da comunidade pediátrica. E este clichê existe porque, infelizmente, temos um legado que temos sempre que lembrar, que é um legado que é perturbador do ponto de vista de segurança, com exemplos que podiam ser selecionados, muitos deles que levaram, como conhecem, a algumas modificações da legislação, mas tenderam a deixar a pediatria um bocadinho para trás. Clorafenicol e síndrome de bebé cinzento com aspectos de ontogenia, desenvolvimento e de maturação. E acabamos de falar da necessidade de haver um linkage entre mãe e bebê e, de facto, se pegarmos em exemplos como a ultrametabolização da codeína e como pode dar efeitos não apenas na mãe, mas também num bebê, no caso de haver amamentação, são 2 exemplos como há um leque deles. Também não é justo marcar demasiado por exemplos negativos, mas temos que lembrar. E temos que lembrar que os desafios não se encerram na identificação de uma molécula ou de um biológico, porque há na pediatria aspectos relacionados com a dose e a administração que concorrem para eventuais problemas de segurança que podem surgir. Existem múltiplas formas de nós chegarmos à dose e, quando estamos na esfera do off-label, várias fontes para calcular dose e a alometria não é a única solução que nós temos. E, de facto, as doses flutuam de forma que não é linear, apesar da comunidade pediátrica ser conhecida por ser muito focada nos cálculos e nos ajustes ao mililitro ou ao miligrama. E depois, claramente, temos um problema na preparação de formulações parentéricas, porque muitas vezes as formulações não estão preparadas para a administração, por exemplo, no recém-nascido em cuidados intensivos, em que as doses passam rapidamente para esferas muito menores e porque, mesmo na esfera do comunitário, dispositivos como as seringas, e muito trabalho tem havido dos reguladores nesse sentido, mas continuam a pôr-nos problemas na prática. E tudo isto pode concorrer para gerar ou para
ajudar-nos a interpretar um sinal de segurança. Depois, porque claramente a área das formações, felizmente, nas últimas 2 décadas explodiu, continua a não ser, se calhar, do ponto de vista de desenvolvimento de medicamentos, nos programas de desenvolvimento, ter a mesma rapidez com que se desenvolvem as moléculas, e isso depois põe problemas tarde nos programas de desenvolvimento, que não são fáceis de resolver, mas temos que perceber que, mais uma vez aqui, isto pode ajudar ou dificultar a detecção de sinal. E a preparação extemporânea, a manipulação, é absolutamente fundamental para várias indicações pediátricas, mas também temos que distinguir o que é habitual, que é, por exemplo, um preparado de um corticoide que nós não temos em formulação oral e que é feito diariamente fora do âmbito até de uma farmácia hospitalar, mas é feita nos próprios serviços e que é uma coisa rotineira do preparado, a professora Elisa falou disso hoje de manhã, de preparados life-saving, que têm matéria-prima, que têm fontes muito específicas e que, portanto, têm que ser assim considerados. E, claro, a palatabilidade, que é um elemento fundamental e que, mais uma vez, é preciso ter em conta quando estamos a detectar sinais relacionados, por exemplo, com sintomas gastrointestinais. E depois este slide está um bocadinho recheado, que é uma característica aqui dos meus slides, que eu não sei se conseguem ver aqui, é o facto, de facto, temos que ter em conta excipientes que podem ter efeitos ou problemas de segurança ou precauções de segurança que são específicas de idade. O off-label é um clichê, mas o que é importante é que nós hoje trabalhamos o off-label muito provavelmente de forma muito diferente do que há 2 décadas e não é um preto e branco. Portanto, não é algo que deve gerar logo um assustar e um medo, embora possa às vezes o gerar. E aqui num trabalho muito interessante de um grupo holandês, mostra o quanto aqui a cinzento, não sei se eu consigo mostrar aqui, desculpem, aqui a cinzento, temos aqui a magnitude da prescrição on-label e, como sempre, paradoxalmente, nos recém-nascidos, em cuidados intensivos neonatais, temos uma menor proporção de on-label, é um paradoxo, mas é a realidade, mas o resto das cores referem-se a um off-label que, na realidade, tem alguma sustentação de evidência. Isso pode incluir evidência de eficácia, mas também de segurança. Portanto, nós não trabalhamos completamente no vazio do off-label. Agora, o off-label tem problemas na detecção de sinal, claro. São conhecidos, fazem sentido do ponto de vista teórico, mas existem na prática. Quer dizer, se nós não temos evidência e fonte de informação boa para decidir uma dose, para decidir se de facto aquela indicação é adequada, e se ainda por cima não temos um contexto, ou temos um contexto em off-label que nos pode dificultar a notificação ou outras formas de identificação de sinal, isso é um problema. E aqui há uns anos, num trabalho nacional feito online, uma colega minha, trabalhámos um bocadinho só uma avaliação de qual é que era a percepção das famílias sobre a prescrição off-label na pediatria. Como podem ver, não é novidade, mas não havia uma percepção da maioria das pessoas sobre o que é que isso implicava. Depois, outro aspecto que temos de ter em conta é a perspectiva a longo prazo. Portanto, nós, de facto, não podemos esquecer que trabalhamos no curto prazo, mas o sinal e a segurança devem ser pensados a longo prazo. Com 2 exemplos, temos aqui dados relativos a qual é que é a nossa percepção sobre a evidência de segurança de analgésicos em cuidados intensivos neonatais, e há muita informação que temos no curto prazo, mas falta-nos informação a longo prazo. E hoje, os ensaios na área dos recém-nascidos, raramente não lhes é exigido, mesmo os académicos, um follow-up aos 2 anos ou aos 4 anos para avaliar outcomes comuns de neurodesenvolvimento. E, por outro lado, não esquecer que depois temos toda uma idade posterior a considerar, e se nós, para fármacos, conhecemos tão bem, por exemplo, aqui corticoides inalados, budesonide, sabemos que pode haver efeitos que se mantêm e persistem ao longo do tempo, então temos que encontrar um equilíbrio na detecção do sinal, que claramente não é fácil, e que tem que haver instrumentos epidemiológicos para o fazer. Infelizmente, temos algumas limitações do ponto de vista da própria geração de evidência na fase pré-aprovação. São estudos aqui antigos, em parte, em que colaboramos. Aqui, relativamente ao reporting dos ensaios clínicos pediátricos com limitações. E aqui uma revisão de há pouco tempo, um revisitar de um tema da monitorização dos dados de segurança pelos comitês de monitorização de dados, pelo Tiago Machado, especialista de farmacologia clínica, que voltava a mostrar que, apesar de um aumento da proporção de DMCs, nem ensaios pediátricos nós temos uma
proporção provavelmente menor do que o esperado destes DMCs. E por isso, várias iniciativas têm procurado, a nível pré-aprovação e, portanto, durante os ensaios, melhorar aspectos da farmacovigilância que sejam específicos da pediatria, mas fazê-lo integrado num ciclo de farmacovigilância que considera alguns aspectos pediátricos. Mas um ponto é importante, é que há necessidades diferentes. E hoje já não podemos olhar para a pediatria na sua globalidade. Os últimos anos mostram claramente que nós temos vários arquetipos de desenvolvimento de fármacos ou de obtenção de evidência, em particular de segurança dos fármacos. E é muito diferente considerar o tratamento da febre, para o qual nós ainda temos algumas dúvidas, do tratamento, por exemplo, aqui dos hemangiomas, baseado no reposicionamento terapêutico em idades de reposicionamento, do desenvolvimento de medicamentos para indicações que podem ser mais ou menos graves. Tem aqui uma um bocadinho menos grave, às vezes é grave, mas a bronquiolite, outra muito grave, como a atrofia muscular espinhal, mas os medicamentos são desenvolvidos quase especificamente para a pediatria, embora depois possa haver ali indicações que abrangem, ou então do desenvolvimento pediátrico, que está sustentado no desenvolvimento de adultos e depois vai passando para idades pediátricas. E isto tem claramente implicações diferentes. A extrapolação, que em alguns destes arquetipos de desenvolvimento é fundamental, é uma extrapolação muito para a eficácia, mas põe-nos vários problemas na segurança e deve ser limitada na segurança. Por isso, do ponto de vista operacional, a nível da vigilância da segurança durante os ensaios clínicos que levam à aprovação de medicamentos, nós sabemos que é um dos desafios que temos num programa de desenvolvimento pediátrico. São outros, existem muitos outros, estão aqui. Por isso existem iniciativas pan-europeias e depois com reflexo nacional. O Stand for Kids é uma rede nacional de ensaios clínicos pediátricos que faz parte do Connect for Children, uma rede pan-europeia de ensaios, e que entre as suas atividades incluiu algum trabalho para trabalharmos em conjunto para melhorar a detecção de sinal de segurança durante os ensaios. 2 exemplos, quer em ensaios académicos, o trabalho com outras infraestruturas de investigação, como a ECRI em particular, mas para ter um sistema centralizado de farmacovigilância com vertente pediátrica durante a execução desses ensaios, e temos um representante nacional nos ensaios que correram através deste modelo, e por outro lado, o trabalho de bastidor, não é, na interoperabilidade, já se ouviu este termo várias vezes, mas dos aspectos específicos de dados pediátricos, que são o quê? Que são variados. Tem aqui vários exemplos, a idade cronológica, a idade gestacional, os Z-scores e os percentis de crescimento, os dados laboratoriais e os cut-offs pediátricos, que são tão difíceis às vezes de implementar do ponto de vista pediátrico, de ensaios pediátricos, a avaliação, desenvolvimento, a standardização desses itens no contexto da colheita de dados é fundamental. Continua a ser um desafio, depois da aprovação, recolher dados, sim. O trabalho de vários grupos, aqui com vários do Infarmed, aqui alguns que participámos aqui com a Luísa Prada e, claro, com toda a equipa do Infarmed, continua a ser fundamental porque não é apenas o padrão de prescrição, não é apenas... São grupos farmacológicos que nós conhecemos bem, mas que depois às vezes nos põem surpresas. Aqui o exemplo de como os antileucotrienos nos puseram surpresas muitos anos depois da sua utilização. Agora, hoje de manhã já ouvimos e continuaremos a ouvir o que é que os dados de vida real, o que é que o Big Data, o que é que a inteligência artificial nos vai trazer. Claramente há muito trabalho neste espaço que nos interessa na área pediátrica. Temos que ter numeradores, temos que ter denominadores. Às vezes, nas doenças ultra-raras, o denominador é quase é aquele doente que tem aquela alteração genética ou aquela outra alteração específica. Mas o que eu chamo a atenção é a necessidade de considerarmos muitas particularidades pediátricas. Para terminar, só queria chamar a atenção que na frente clínica temos também muito a trabalhar. Por um lado, em melhorar a qualidade de prescrição. Estão aqui 2 exemplos de instrumentos que nós podemos usar para reduzir a prescrição inapropriada ou para procurar tomar decisões que evitem reações adversas conhecidas. E temos os formulários, no qual existe um espaço muito ativo. E está aqui, por exemplo, o Kinder Formularium, que é holandês, de um grupo holandês, que já está a ser utilizado na Noruega, na Alemanha, e, portanto, há aqui muito espaço por aqui. E também há espaço, hoje de manhã já se falou disto, mas há espaço em produtos que parecem medicamentos, mas não o são,
E, portanto, aqui há uns tempos também temos trabalhado um bocadinho os dispositivos médicos, que parecem medicamentos e que estão a ser utilizados de forma cuja informação para a sua utilização era bom sabermos um pouco mais e que os profissionais que os usam soubessem um pouco mais. O último ponto, porque é de facto isto sobre o público, o envolvimento e a voz das crianças e dos doentes. Só para dizer que esta rede a que estou ligado, tenho claramente o tal, espero que as crianças e as famílias não na rotunda, mas alguns num centro que não seja só teórico, não é? Entre as várias iniciativas e as várias formas de envolver, seja o doente individual, as organizações doentes, também existem os YPEGs, são Young People's Advisory Groups, grupos que servem para com crianças com doença ou sem doença estarem informados, terem um nível base de conhecimentos que possam participar em vários momentos do desenho da condução e da execução da investigação. E eu acho que podem ter um papel interessante aqui na farmacovigilância. E hoje falou-se de redes sociais. Eu achei interessante, por exemplo, este trabalho de redes sociais do ponto de vista da farmacovigilância na vacina HPV. A maior parte destas notificações que estavam relatadas eram muito provavelmente de adolescentes, via família ou não, e de facto eu ouvi uma expressão muito interessante que era o farmacovigilante é inquieto, é uma alma inquieta, não é? Porque os adolescentes são almas inquietas, portanto já preenchem o critério. Eu creio que era tudo o que tinha para vos transmitir. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Ricardo. Foi uma excelente apresentação. Ficámos todos bastante elucidados sobre os desafios inerentes à farmacovigilância na idade pediátrica. Vamos agora passar para a outra fase da vida, para o idoso, e para nos falar da farmacovigilância e medicação potencialmente inapropriada em idosos, temos a professora Fátima Roque, farmacêutica, doutorada em Ciências Farmacêuticas, mestre em Tecnologia do Medicamento, é responsável por projetos financiados no domínio da polimedicação em doentes idosos e é responsável por projetos financiados na área dos antibióticos e resistência bacteriana. E vai-nos falar então de medicação potencialmente inapropriada para idosos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar a doutora Maria José Diógenes pela apresentação e também os colegas aqui do painel e agradecer o convite do Infarmed para poder estar aqui hoje a partilhar com todos, no fundo, estas preocupações da farmacovigilância nesta fase que é uma fase da vida em que somos mais velhos, se quisermos pensar assim, para também agora esquecermos um bocadinho o termo dos idosos e pensarmos que é uma fase em que somos mais velhos. Portanto, isto é um bocadinho do que eu vou falar aqui, no fundo, como eu disse, para refletirmos um bocadinho sobre todas estas questões da farmacovigilância nesta fase. E a realidade que todos sabemos é que portanto, o envelhecimento da população é uma realidade e deve-se essencialmente quer à diminuição da fertilidade, mas também ao aumento dos anos de vida, portanto, ao aumento da esperança média de vida e da longevidade. E os dados continuam-nos a dizer, portanto, as expectativas, por exemplo, a 2050, dizem-nos que o número de pessoas com mais de 65 anos vai duplicar e o número de pessoas com mais de 80 anos vai triplicar. Portanto, continuará a ser, durante os próximos anos, realmente um assunto bastante importante e, como já hoje foi dito de manhã pelo Sr. Ministro da Saúde, realmente os medicamentos contribuíram com toda a certeza para este aumento da esperança média de vida e assim como o desenvolvimento das tecnologias da saúde em geral, a melhoria da educação da população e também o acesso aos cuidados de saúde, acho que são pontos fundamentais que melhoraram realmente para aumentar esta esperança média de vida, que foi um dos desafios das sociedades modernas com mais sucesso que foi alcançado ultimamente. No entanto, agora surge aqui um novo desafio, que é a que estes mais anos de vida realmente correspondam a anos com saúde. E o que nós temos nesta população mais velha, se quisermos pensar assim, é uma população muito heterogénea, como eu tentei aqui demonstrar com estes pictogramas, porque
é uma população em que temos, em determinado, para a mesma idade, não é? Poderemos ter indivíduos com todas as suas capacidades intrínsecas a funcionar muito bem, mas podemos ter indivíduos já com algumas dessas capacidades bastante diminuídas. E o resultado e o porquê destas diferenças é, com certeza, o resultado de todas as suas experiências ao longo da vida, no fundo, a todos os fatores que foram estando expostos durante toda a sua vida. Relativamente aos medicamentos, como dissemos, foi um grande contributo para o aumento da esperança média de vida. No entanto, também sabemos, e também já foi hoje aqui várias vezes dito, que se não forem tomados de forma correta, poderão, ao contrário, não é? Ao invés de contribuir para um aumento de condições clínicas e diminuir o estado de saúde das populações, ou não contribuir para a desejável melhoria do estado de saúde. Pronto, existem vários dados que nos têm indicado, por exemplo, que 10% das admissões hospitalares nesta população mais velha se deve a reações adversas a medicamentos, e os fatores de risco estão realmente algumas classes de medicamentos, portanto, alguns grupos farmacoterapêuticos, e também a exposição à polimedicação, sendo que a maioria destas reações adversas consideram-se que poderão ser evitáveis, portanto, daí a importância realmente de também se dedicar bastante tempo ao estudo, não é, do efeito dos medicamentos nesta população, até porque há semelhança também do que já foi dito aqui para outras populações, portanto, são populações que normalmente não são incluídas nos ensaios clínicos e, portanto, digamos, agora já começam também a ser, mas a maior parte das vezes não são, e este conhecimento pós-comercialização dos medicamentos é fundamental para melhorar, então, o seu uso. Isto porque realmente também, como há bocadinho foi aqui dito, as crianças não são propriamente uma miniatura ou não são adultos mais pequenos, também há aqui um clichê que muitas vezes se utiliza, que é que os idosos não são propriamente uma caricatura dos adultos, portanto também nem sempre toda a extrapolação que é feita da população mais jovem para a população mais velha, ou dos adultos mais jovens para os adultos mais velhos, poderá não trazer benefícios. Isto porque também, como sabemos, portanto, esta população tem uma maior prevalência de doenças crónicas, que levará a um maior risco de poder utilizar vários medicamentos ao mesmo tempo, portanto, e o surgimento da polimedicação, e que contribuirá com toda a certeza para o maior risco de interações medicamentosas. Por outro lado, também, o próprio processo de envelhecimento conduz a alterações biológicas que poderão ser, no fundo, a rapidez com que elas acontecem pode ser muito variável entre indivíduos, mas que é um processo natural que vai acontecendo e que vai trazer alterações biológicas, alterações fisiológicas, com consequências a nível da farmacocinética e da farmacodinâmica dos fármacos, podendo também, no fundo, tornando estes indivíduos muitas vezes mais suscetíveis ao efeito dos medicamentos e também, em termos de concentrações plasmáticas, poderá haver um aumento das concentrações e muitas vezes até poder-se ultrapassar o limiar de segurança, portanto, a margem terapêutica em que os medicamentos são utilizados e daí também um maior risco da ocorrência de reações adversas, portanto, nesta população. E surge então aqui um termo para esta população, que é o termo dos medicamentos potencialmente inapropriados, que no fundo acabam por ser medicamentos para os quais, portanto, quando são prescritos à população idosa, poderão ter um maior risco em relação ao possível benefício, principalmente, portanto, o que nos dizem as diversas definições, quando poderão existir realmente outras alternativas disponíveis no mercado. Existem vários critérios, muitos estudos têm sido feitos sobre medicamentos potencialmente inapropriados em idosos e existem bastantes critérios, alguns critérios de classificação, sendo que os mais utilizados, e que provavelmente todos conhecerão, são então os critérios de Beers, que são critérios, portanto, que já foram desenvolvidos, já tiveram várias atualizações ao longo dos anos. São critérios, portanto, este critério tem vários subcritérios, portanto, em que os medicamentos são classificados como potencialmente inapropriados
por si só, portanto há uma lista só de medicamentos que são classificados desta forma, mas depois há uma lista em que eles são classificados tendo em conta determinadas condições clínicas, uma lista que nos traz as potenciais interações com consequências clínicas, também uma lista para os medicamentos com efeito anticolinérgico, portanto, também são muitas vezes responsáveis pela iatrogenia medicamentosa nesta população. E estes critérios foram atualizados para a realidade portuguesa, portanto, já há alguns anos, não estes últimos, mas também tem havido várias atualizações e sei que o Grupo de Trabalho de Estudos em Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna também já fez uma atualização, portanto, desta operacionalização. Depois existem os critérios de STOP, que são critérios mais específicos, em que há uma necessidade maior de dados relativamente a condições clínicas do doente. São critérios que também foram operacionalizados no ano passado para a realidade portuguesa. E depois há uma lista mais recente, que é a Lista Europeia de Classificação de Medicamentos Potencialmente Inapropriados, que, portanto, é uma lista que surgiu do consenso de peritos de 7 países europeus para tentar que estas listas que não eram europeias pudessem haver uma lista que pudesse permitir o estudo comparativo, no fundo, entre países da União Europeia. Neste grupo de 7 peritos não estava incluído Portugal e então também nós o que fizemos, aqui foi o nosso grupo de trabalho, fizemos uma operacionalização desta lista para a realidade portuguesa. Portanto, é uma lista simples que classifica medicamentos, portanto, potencialmente inapropriados, justifica o porquê de eles serem potencialmente inapropriados e, portanto, é de fácil utilização, não precisa de muita informação clínica dos doentes. Portanto, é preciso às vezes alguma informação mais relativa ao período de toma, ao período, portanto, ao tempo, à duração do tratamento e também à dosagem administrada de alguns desses medicamentos. Portanto, num trabalho financiado então pela FCT, na sequência desta operacionalização que fizemos, desenvolvemos uma aplicação, que é a aplicação API MedHolder, que, no fundo, o que colocámos foi nesta aplicação esta lista que tínhamos publicado na Ata Médica, que poderá ser uma forma fácil, não é, de aceder, de pesquisar medicamentos potencialmente inapropriados, classificados, portanto, como eu vos disse, segundo a lista europeia, não segundo os outros critérios. Portanto, aqui está a correr um bocadinho, podem analisar, portanto, temos a informação, podemos pesquisar quer pelo número do medicamento, quer pela designação ATC, a justificação, porque da classificação como potencialmente inapropriado, quais as alternativas terapêuticas que existem e também esta mesma aplicação pode correr no telemóvel, portanto, através do acesso ao website onde ela está disponibilizada. Durante estes estudos tentámos também perceber quais as reações adversas que eram mais notificadas no âmbito do Sistema Nacional de Farmacovigilância e aqui, portanto, tivemos e agradecemos, no fundo, os dados cedidos pelo Infarmed, são dados relativos a 2019 e, portanto, em que tentámos avaliar, fizemos uma análise descritiva das reações adversas que foram notificadas e tentámos avaliar e comparar também depois com a presença ou não nas notificações de medicamentos classificados como potencialmente inapropriados. Portanto, foram analisadas estas notificações, portanto, 2.337 notificações, depois de se fazer, portanto, de aplicar os critérios de inclusão, referentes a 6.617 reações adversas, em que estavam envolvidos, portanto, 3.170 medicamentos suspeitos. Os maiores notificadores, como já aqui também foi dito, foram os profissionais de saúde e a maior percentagem, portanto, também os médicos. No entanto, há aqui também já uma percentagem de não profissionais de saúde, portanto, a notificar nestes dados, como eu vos disse, que são relativos a 2019. Portanto, estas são
portanto, as SOCs para as quais houve mais notificação, portanto, em termos de identificação de reações adversas, e depois em termos também dos grupos ATC, onde estavam incluídos os medicamentos suspeitos, portanto, tendo sido o grupo dos agentes, portanto, antitrombóticos, modificadores dos lípidos e também, portanto, em maior percentagem, os agentes antineoplásicos. Depois, então, o que tentámos fazer foi, então, avaliar, dentro destas notificações, quais é que eram classificados como medicamentos potencialmente inapropriados. Não foi possível aplicarmos os critérios STOP, mas tentámos aplicar, sempre que possível, então, os critérios da lista europeia e os critérios de Beer, sempre que tivemos que excluir muitos dos medicamentos suspeitos, porque não tínhamos dados que nos pudessem confirmar se foram usados ou não como potencialmente inapropriados. Portanto, e um exemplo que eu vos posso dizer é o omeprazol, que era o exemplo que eu tive atrás, portanto, na pesquisa, na aplicação, que é um medicamento muito prescrito e também houve muitas reações adversas notificadas em que o omeprazol estava como medicamento suspeito. No entanto, tivemos que excluir do critério de classificação como potencialmente inapropriado, porque não tínhamos dados do período de utilização, e ele só é considerado para um período superior, portanto, a 8 semanas. Mas, tendo em conta os dados que tínhamos, portanto, acabámos por classificar desses medicamentos 337, portanto, como PIM. Quando tentámos comparar, fazer aqui uma análise comparativa entre as notificações que incluíam PIM e as notificações que não incluíam PIMs, portanto, pareceu haver aqui alguma associação no caso das reações adversas graves e também nos casos em que houve hospitalização. Relativamente, portanto, às SOCs, portanto, identificadas quando tínhamos, e comparando quando as notificações incluíam PIMs ou quando as notificações não incluíam PIMs, pareceu também haver aqui alguma associação no caso de alterações a nível do sistema nervoso, do sistema respiratório, portanto, e também a nível de alterações vasculares, foram os que pareceram haver aqui alguma associação quando havia a presença de PIMs nas notificações, ou de PIMs como suspeitos, portanto, nas notificações. Portanto, isto são estudos, e existem vários estudos, não é, que avaliam as reações adversas, portanto, e que descrevem, no fundo, as reações adversas nesta população mais velha, mas como ponto importante que eu queria aqui deixar para reflexão, e daí trazer aqui dois estudos que foram publicados, não são estudos nossos, são estudos, portanto, realizados noutros países. Este foi um estudo realizado na Irlanda, em que é avaliado, no fundo, de que forma é que esta exposição à polimedicação, por exemplo, que foi avaliado neste estudo, poderá contribuir para a diminuição das capacidades intrínsecas na população. E, portanto, há aqui este estudo que mostrou que uma polimedicação excessiva parece estar bastante associada ao estado nutricional, às habilidades funcionais e à capacidade cognitiva nos indivíduos com mais de 75 anos, sendo que estes riscos de má nutrição, as dificuldades na realização das tarefas diárias, assim como portanto, alterações cognitivas, também pareceu ser mais prevalente quando aumentava o número de fármacos que eram utilizados. Os medicamentos podem aumentar, então, a possibilidade do doente sofrer realmente algumas situações que estão bem relatadas na literatura, e penso que também na prática diária há essa consciencialização, que é o caso, por exemplo, da secura de boca associada aos fármacos anticolinérgicos, náuseas também aos inibidores da esterase acetilcolina, que depois vão ter influência também no próprio processo de nutrição e trazer grandes riscos em termos de malnutrição, que vai contribuir depois também para todos os outros fatores associados, portanto, à perda das capacidades intrínsecas. E, pronto, gostava também de trazer aqui que realmente a Organização Mundial de Saúde, portanto, nestas últimas reflexões, também tem feito sobre o envelhecimento saudável da população, alerta realmente para a necessidade de uma intervenção precoce nas atividades intrínsecas, de modo a combater, portanto, a sua redução. Portanto, esta intervenção que seja feita na meia-idade, portanto, numa idade mais precoce, que sejam avaliadas algumas portanto, destas funcionalidades, no fundo, e da capacidade cognitiva e da má nutrição,
portanto, para que se possa intervir, e no programa que é proposto pela organização iCope, uma das atividades é realmente a revisão da medicação para avaliar de que forma poderá também contribuir para diminuir, portanto, esta perda de capacidades intrínsecas. E como exemplo, então, também da importância, e achei que era um trabalho interessante, que, pronto, o estudo anterior é um estudo longitudinal, de 3 anos, este é um estudo apenas transversal, portanto, terá aqui muitas limitações, no entanto, acho que para ponto de reflexão e para refletirmos aqui todos um bocadinho, neste estudo foi possível verificar, portanto, os autores, não é? Portanto, verificaram que, no fundo, o excesso de polimedicação, portanto, com mais de 10 fármacos, estava associado a uma perda portanto, das capacidades intrínsecas em todos os domínios. A utilização de medicamentos potencialmente inapropriados também estavam associada a essa perda, assim como a ocorrência de reações adversas, portanto, na população em estudo, portanto, foi um estudo de base populacional. Como eu disse, isto são reflexões que trago aqui para partilhar convosco e acho que, pronto, aqui como no fundo, como final remarks, para pensarmos aqui todos um pouco, a verdade é que, portanto, a população, o número de anos continua a aumentar, portanto temos este desafio importante que o número de anos, esta esperança média de vida, consigamos que sejam realmente anos com saúde, portanto que venhamos todos a ter um envelhecimento saudável. Portanto, é realmente um desafio, mas, e aqui entre profissionais de saúde e utentes, ou doentes, ou cidadãos que aqui estão presentes, também termos esta consciência da importância da utilização adequada dos medicamentos e do uso adequado dos medicamentos, que poderá contribuir para este envelhecimento saudável, mas que se por outro lado este uso não for o adequado, poderá contribuir precisamente para o oposto. Portanto, acho que será muito importante, e fica aqui então este em termos também de desafios, a necessidade realmente de realização de estudos longitudinais que permitam avaliar, no fundo, de que forma as reações adversas que têm sido descritas, e que há vários estudos publicados sobre isso, que consequências vão ter, no fundo, na idade mais velha, quando depois realmente se atinge uma idade mais velha, portanto, que, como vimos, poderemos ter indivíduos com características bastante diferentes. E aqui lanço o desafio também aos profissionais da farmacovigilância, uma vez estamos num evento do Infarmed dedicado à farmacovigilância, que o lançamento realmente de programas de farmacovigilância ativa nesta idade será, penso que, um ponto bastante importante e que poderá contribuir para um maior conhecimento nesta área e, desta forma, intervir também de uma forma melhor nas capacidades intrínsecas desta população, de forma a melhorá-las até ao fim, no fundo, das vidas que vamos ter, mas que sejam vidas com saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fátima Roque, uma excelente apresentação. Ficámos todos aqui com várias questões para refletirmos e conscientes da dificuldade que é a medicação, principalmente a polimedicação nos idosos e todos os riscos que podem acarretar. E vamos agora finalizar o nosso painel com o tema Reconciliação Terapêutica, Estratégia para Minimizar os Erros de Medicação. Quem nos vai falar deste tema é Mónica Condinho, doutorada em Ciências Farmacêuticas, especialista em Farmacologia e Farmacoterapia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, é professora auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve e vem-nos hoje então falar sobre esta reconciliação terapêutica, estratégia para minimizar os erros de medicação. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar os colegas de mesa, o painel, e agradecer naturalmente o convite que me foi dirigido para estar aqui hoje e partilhar convosco aquilo que é a minha perspectiva sobre a reconciliação terapêutica enquanto estratégia para minimizar erros de medicação. Todos nós sabemos que garantir a segurança da pessoa com doença passa por várias e diferentes etapas desde que o medicamento é prescrito. Hoje, efetivamente, falamos de reconciliação terapêutica e é exatamente neste tema que eu me vou essencialmente focar.
A Direção-Geral de Saúde, como sabemos, define reconciliação terapêutica como sendo o processo de análise da medicação de um doente sempre que ocorrem alterações com o objetivo de evitar discrepâncias, promovendo a adesão à medicação e contribuindo para a prevenção de incidentes relacionados com a mesma. Ora, por discrepâncias entende-se qualquer diferença que existe entre uma lista de medicamentos que o doente se encontra a fazer ou deveria fazer e os medicamentos que lhe são prescritos num nível de cuidados diferente. Estas discrepâncias elas podem ser classificadas quanto à tipologia, conforme a própria definição indica, em omissões, duplicações ou outras, mas também podem ser classificadas quanto à sua intencionalidade, em intencionais ou não intencionais. As que são não intencionais serão aquelas que ocorrem de forma, portanto, como o próprio nome indica, sem qualquer intenção por parte do clínico de as efetuar. São, por exemplo, omissões de terapêutica, medicamentos que estão em falta, mas que não foram intencionais, e, portanto, esses constituem erros de medicação que podem ser potencialmente danosos para o doente se efetivamente chegarem ao próprio doente. Portanto, a reconciliação terapêutica é, de facto, um processo que é essencialmente aplicado à transição de cuidados. E esta transição de cuidados, ela é de facto um ponto crítico, porque é quando o doente transita entre diferentes níveis de cuidados que efetivamente estas discrepâncias, estas diferenças podem acontecer e podem resultar nos referidos erros de medicação. A Direção-Geral de Saúde recomenda que este processo de reconciliação terapêutica seja implementado por todas as instituições de saúde, em especial naquilo que são as instituições, portanto, os pontos mais vulneráveis que normalmente, da transição de cuidados, que normalmente incluem a admissão e a alta hospitalar, assim como a transferência inter e intra-instituições prestadoras de cuidados de saúde. A esta realidade de possibilidade de ocorrência de discrepâncias na transição de cuidados, acresce o facto de nós sabermos que atualmente temos uma esperança média de vida cada vez maior. Isso leva naturalmente a um aumento da prevalência das doenças crónicas e, portanto, temos potencialmente cada vez mais pessoas a transitar entre diferentes níveis de cuidados de saúde, ou seja, maior probabilidade de ocorrência de discrepâncias que têm que ser identificadas e eventualmente corrigidas se for o caso. Portanto, efetivamente as necessidades de reconciliação da terapêutica são efetivamente acrescidas e isto sublinha a necessidade deste processo ser implementado. A própria Direção-Geral de Saúde reconhece esta necessidade de implementação, tendo em conta aquilo que é também os reconhecidos erros que acontecem nas histórias medicamentosas. Sabe-se que uma percentagem variável, mas importante, de histórias medicamentosas contêm pelo menos um erro, sendo que esses erros podem efetivamente causar dano no doente. Adicionalmente a isso, mais de 50% dos erros de medicação ocorrem efetivamente na transição entre cuidados de saúde. Ainda, os doentes que têm um ou mais medicamentos em falta, ou seja, uma ou mais discrepâncias na nota de alta, têm mais do dobro do risco de vir a ser readmitidos no hospital. E, por último, 85% das discrepâncias são originadas por falhas no processo de recolha de informação. E, portanto, tendo isto por base, segundo o que a própria Direção-Geral de Saúde nos indica, eu gostava de vos acrescentar aqui alguns dados nacionais sobre aquilo que são os estudos que têm sido feitos a nível de alguns hospitais por cá sobre a ocorrência de discrepâncias. Não me alongando muito, apresento-vos aqui este estudo piloto que foi realizado por um grupo de colegas na admissão de um serviço de medicina interna e que envolveu 100 doentes. Identificaram 791 discrepâncias, portanto isto foi realizado à admissão hospitalar, ou seja, o que foi feito foi comparar a lista de medicamentos que o doente estaria a fazer ou deveria fazer no seu domicílio com aquilo que lhe foi prescrito na admissão hospitalar. E, portanto, os colegas encontraram 791 discrepâncias, a maior parte delas intencionais, mas neste caso, deste estudo piloto, o que eu queria sublinhar é aqui a sua conclusão. Uma das conclusões, e vão ver mais à frente o porquê de sublinhar estes dados, mas uma das conclusões que os colegas chegaram foi que, efetivamente, existem muitas fragilidades que condicionam a realização da reconciliação terapêutica. Estão relacionadas com a carência de alguns registros clínicos, com o acesso a base de dados, com dificuldades de comunicação entre os diferentes profissionais e, portanto, apesar de facto ser recomendada a reconciliação terapêutica, na prática há alguns condicionalismos que encontramos.
Este outro estudo, também realizado num hospital em Portugal, por colegas do mesmo grupo de investigação, mas que neste caso foi feita a reconciliação terapêutica à admissão num serviço de psiquiatria, envolveu 148 doentes e neste caso encontrou mais de 900 discrepâncias. Dentro dessas discrepâncias, 359 necessitaram de clarificação pelo prescritor. O que é que isto quer dizer? Significa que foi preciso contactar o prescritor para perceber se seriam discrepâncias intencionais ou não intencionais. Sendo que, na verdade, à volta de 80% foram consideradas discrepâncias não intencionais, ou seja, erros de medicação. E destas, 29 foram classificadas por um perito como sendo discrepâncias que poderiam causar dano moderado a grave no doente. Portanto, efetivamente, a realidade é esta e importa não só identificar, como também intervir, como já vamos ver. A nível internacional, os dados são semelhantes, aquilo que é a percentagem de pessoas que transita entre o hospital e os cuidados de saúde primários e acaba por apresentar discrepâncias na sua lista de medicamentos é significativa, variável, mas significativa, varia entre 20% a 87%, e, portanto, estes dados são realmente de considerar. Não podia deixar de vos falar deste estudo, na medida em que as discrepâncias não acontecem apenas a nível hospitalar. É facto que, se formos à literatura, quando se fala em reconciliação terapêutica, fala-se quase sempre na admissão hospitalar, na alta hospitalar, por serem, de facto, momentos muito suscetíveis e muito críticos. Acontece que as discrepâncias podem acontecer em qualquer transição de cuidados dentro do sistema de saúde. E, portanto, a nível do ambulatório, elas também acontecem, e acontecem todos os dias, nomeadamente quando a pessoa transita entre diferentes médicos de especialidade, o que, tendo em conta o aumento da prevalência de doenças crónicas, também é cada vez mais frequente. Ou seja, a nível do ambulatório, as farmácias comunitárias têm aqui também um posicionamento extremamente importante. Naturalmente, poderão sempre fazer reconciliação da medicação quando o doente tem alta hospitalar, caso não tenha sido feita nesse momento, mas a verdade é que apenas quando o doente transita, ou também quando o doente transita entre diferentes níveis de cuidados, nos cuidados de saúde primários, entre diferentes prescritores, também poderá ser feita esta reconciliação terapêutica. E este estudo realizado em farmácias comunitárias na Suíça é extremamente interessante do meu ponto de vista, porque assinala exatamente esta necessidade de estarmos atentos às discrepâncias que acontecem a nível também do ambulatório. Efetivamente, aqui os investigadores envolveram 116 pessoas, e destas 116 encontraram 317 discrepâncias, na sua maioria relacionadas com alterações na dosagem, com frequência de administração, com dose diária, e do total, cerca de 45% foram consideradas como sendo potencialmente danosas ou capazes de induzir dano no doente se a eles chegarem. Portanto, esta realidade está muito bem identificada, as discrepâncias são conhecidas, é preciso de facto intervir. E a reconciliação terapêutica pode minimizar erros de medicação e evitar que estes cheguem ao doente. A questão é como, ou seja, em que medida é que a reconciliação terapêutica permite evitar que estes erros cheguem ao doente. Efetivamente, o resultado da reconciliação terapêutica é uma lista de medicamentos reconciliada, ou seja, uma lista de medicamentos atualizada, clara, precisa, onde está perfeitamente especificado que medicação é que o doente tem que fazer após transitar entre diferentes níveis de cuidados, evitando as situações típicas em que a pessoa toma a sua própria decisão, se toma, se não toma, e evitando muitas situações de omissão terapêutica com potencial dano. Então, basicamente, em reconciliação terapêutica, nós passamos muitas vezes de listas confusas como esta, e aqui pelo menos está escrita, já não é mau, já há alguma coisa escrito, para listas mais ou menos deste género, ou com um aspecto semelhante, em que identificamos de forma muito clara e transmitimos ao doente, no final de uma transição de cuidados, esta é a sua lista de medicamentos, são estes que deve fazer com esta posologia, com algumas observações, enfim, com todos os cuidados para minimizar qualquer tipo de erro que pudesse acontecer daí para a frente. Por isso mesmo, do meu ponto de vista, de facto, a reconciliação terapêutica é uma estratégia que permite minimizar erros de medicação. Aqui, também dar-vos nota de um outro ponto importante. De facto, por este tipo
de metodologia, percebe-se que estamos a falar de um serviço que é, ou que visa monitorizar o processo de uso do medicamento, identificar os tais erros de medicação de que tenho falado e, essencialmente, evitar que estes cheguem ao doente sob a forma de eventos adversos relacionados com o medicamento. O conceito de evento adverso relacionado com o medicamento é um conceito mais abrangente, que inclui não só a fraca adesão à terapêutica, inclui também as falhas da terapêutica, as interações medicamentosas e, naturalmente, também as reações adversas. Ou seja, se através da reconciliação terapêutica eu identificar erros de medicação, os dirigir ao clínico sempre que necessário e, de facto, corrigi-los, impedindo que estes cheguem ao doente, estarei a prevenir eventos adversos relacionados com medicação. Isso é aquilo que se prevê que aconteça e, do ponto de vista teórico, parece-nos que fará todo o sentido. A questão é, será que depois, do ponto de vista prático, há um benefício claro para a saúde da pessoa, ou em termos de redução de hospitalizações, ou de acesso aos episódios de urgência? Pois bem, a literatura diz-nos efetivamente que sim. E aquilo que vos mostro neste caso é uma revisão sistemática e meta-análise que, de facto, e passando aqui muito rapidamente, mas permite-nos ver com muita clareza que a reconciliação terapêutica permite reduzir em cerca de 19% as readmissões hospitalares por todas as causas, assim como em cerca de 28% os episódios de urgência e ainda permite também uma redução de cerca de 67% à volta disso dos retornos ao hospital provocados por eventos adversos relacionados com a medicação. Portanto, efetivamente, esta revisão sistemática sugere que há aqui um real benefício. Queria também apresentar-vos este outro estudo, que quanto a mim também é interessante. Trata-se de um estudo controlado e aleatorizado, que envolveu 587 doentes, portanto, divididos entre o grupo de intervenção e grupo de controlo. O grupo de intervenção terá sido naturalmente sujeito à reconciliação terapêutica, e aquilo que se verificou foi que no grupo de intervenção houve um abaixamento, houve uma redução clinicamente ou estatisticamente significativa dos eventos adversos relacionados com medicamentos evitáveis. Portanto, também aqui a evidência nos sugere que, efetivamente, a reconciliação terapêutica tem um impacto positivo na redução da ocorrência destes eventos. Não podia deixar de vos falar desta revisão sistemática da Cochrane. Ela é relativamente recente, 2021, e visou aqui vários processos que têm por objetivo reduzir erros de medicação, sendo que, apesar da evidência não ter a melhor qualidade, a revisão sistemática aponta que a reconciliação terapêutica, ou a evidência sugere que a reconciliação terapêutica pode reduzir, de facto, os erros de medicação e os eventos adversos relacionados com a mesma. Portanto, eu diria que, de facto, a evidência que está disponível sugere e leva-nos, ou incentiva-nos, ou motiva-nos, de facto, a implementar a reconciliação terapêutica. A questão que eu punha neste ponto é, de acordo, temos aqui um benefício, é preciso implementar. De quem é a responsabilidade de prestação deste serviço? De facto, quando falamos em reconciliação terapêutica, falamos num processo que é multidisciplinar, centrado na pessoa com doença, sempre e em qualquer circunstância, mas multidisciplinar, que envolve aqui uma responsabilidade partilhada entre farmacêuticos, hospitalares, mas também comunitários, enfermeiros, médicos, outros profissionais de saúde que eventualmente toquem o doente nos diferentes níveis de cuidados, assim como, e fundamental, o envolvimento dos doentes e dos seus familiares ou cuidadores. Porquê? Porque são eles que são importantes fontes de informação aqui. Portanto, na reconciliação terapêutica, nós efetivamente acabamos por ter uma responsabilidade partilhada destes profissionais de saúde. O farmacêutico aparece como o elemento responsável pela coordenação de todo este processo, mas o médico tem um papel fundamental na clarificação das discrepâncias. O enfermeiro, muitas vezes, na recolha de informação que é feita, vamos lhe chamar a lista pré-hospitalar, quando estamos a falar de uma transição de cuidados para o hospital, muitas vezes é o enfermeiro que recebe o doente e que faz essa recolha de informação. É fundamental que ela seja o mais completa possível. Enfim, depois há também metodologia própria para isso, mas dar-vos nota só aqui destas responsabilidades partilhadas e em relação ao cuidador também aqui identificado como a principal fonte de informação. Portanto, importa termos presente esta necessidade de todos colaborarmos. A verdade é que, apesar de tudo o que vos apresentei, existem limitações e condicionalismos do ponto de vista prático em todos os níveis de cuidados. E eu
Eu tomei a opção aqui de elencar alguns deles para eventualmente refletirmos sobre eles. Desde logo a questão da comunicação é um ponto importantíssimo. Há falhas de comunicação entre os diferentes prestadores de cuidados nos diferentes níveis de cuidados. Não comunicamos entre nós ou comunicamos de forma deficiente. O acesso à informação clínica é também difícil, já nem falo na farmácia comunitária, onde muitas vezes é a única fonte de informação que quase conseguimos aceder é aquilo que a própria pessoa com doença nos transmite, mas mesmo a nível hospitalar existem diferentes bases de dados, muitas vezes não estão atualizadas, não estão completas, não comunicam entre si e, portanto, há de facto estas dificuldades. A nível do registro, da intervenção também, muitas vezes não temos local identificado para registar a nossa intervenção e por vezes até temos, mas essa intervenção não fica disponível para outro profissional de saúde, ora não faz sentido, aquilo que eu faço deve ficar registado para outro profissional de saúde para evitar também aqui duplicações. Depois há dificuldades de articulação entre o hospital, os centros de saúde, as farmácias hospitalares e comunitárias. E a questão da literacia em saúde é também uma potencial limitação. Sabemos que hoje em dia, enfim, a literacia em saúde nem sempre é melhor e isso condiciona a recolha de informação e dificulta-nos por vezes o processo. E depois também temos aqui a questão da remuneração, que é sempre um ponto importante a tocar, que é, de acordo com como é que é remunerado este processo e qual poderia ser a sua remuneração, sendo que, de facto, há dados que eu não trouxe, mas que demonstram que ele é custo-efetivo. Queria só terminar com o tempo que me resta, apresentando aqui alguns casos clínicos reais da minha prática do dia-a-dia, para consubstanciar um pouco estas dificuldades e aquilo que eu sinto no meu dia-a-dia quando faço ou quando tento fazer reconciliação terapêutica e partilho convosco. Este primeiro caso, isto passou rápido demais, mas este primeiro caso é apenas um exemplo daquilo que é a falta de comunicação e falta de acesso à informação. Trata-se de uma pessoa que está institucionalizada e que vai à sua consulta de neurologia a nível hospitalar e, de facto, aquilo que é descrito pelo clínico tem acesso à informação prescrita na consulta de neurologia, mas depois tudo o resto não está cá. Num tratamento, num sistema de saúde que se quer que haja uma abordagem integrada da pessoa com doença, que é fundamental conhecer aquilo que são os diagnósticos e as outras terapêuticas, enfim, ter situações deste género é claramente um exemplo de falta de acesso à informação ou de má comunicação ou o que seja. Agora, partilhar-vos aqui dois casos um pouquinho mais complexos, se quisermos, que são pessoas que estão em consulta efetiva de acompanhamento farmacoterapêutico e com os quais me deparei com algumas situações estranhas. Neste caso, o senhor integrou a consulta, tem hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes, e quando integrou a consulta, ao fazer a recolha da história clínica e farmacoterapêutica, uma das coisas que me deparei foi com algo estranho. Este senhor fazia 2 fármacos da mesma classe farmacoterapêutica, 2 inibidores do cotransportador de sódio-glucose do tipo 2, uma dapagliflozina e uma ertogliflozina, o que me pareceu estranho, mas que o doente me jurava a pé juntos que sim, que era assim que tinha que fazer. Disse-me também que tinha estado internado e eu pensei, bem, houve aqui alguma discrepância, alguma coisa que passou. Pedi-lhe a nota de alta e, ao pedir a nota de alta, estava claramente identificada a HbA1c de 8,8, portanto, a descompensação de diabetes, e, de facto, quando vou olhar para a medicação de entrada, estava cá registada a dapagliflozina, assim como, mais aqui abaixo, a ertogliflozina. Portanto, efetivamente, aquilo que o doente me dizia foi aquilo que ele também disse à entrada no hospital. Quando saiu, tinha exatamente esta indicação, para manter a dapagliflozina e a ertogliflozina. Portanto, este não é um caso típico de reconciliação terapêutica. Porquê é que eu o trago? Porque provavelmente se um farmacêutico tivesse feito reconciliação terapêutica à admissão hospitalar ou à alta hospitalar, teria certamente identificado não uma discrepância, mas uma situação que iria causar um potencial dano para o doente. Temos aqui 2 inibidores do cotransportador de sódio-glucose. Não parece que tenha grande mais-valia do ponto de vista do benefício para o tratamento da sua diabetes e, de facto, só estamos aqui a aumentar o risco de reações adversas, depleção de volume e outras que sabemos que são, pequena nota, a pressão arterial deste doente rondava sempre a sistólica de 100, à volta disso, 100, 60 mais ou menos era o que ele apresentava. Portanto, efetivamente, este é um daqueles exemplos de que ficamos a pensar. Atualmente a situação está resolvida, o doente foi encaminhado ao seu médico de especialidade no ambulatório, numa consulta, enfim, que acabou por ir, e a ertogliflozina foi suspensa.
A terminar, tenho mais 5 minutinhos? Sim ou não? Sim? Mas penso que conseguimos Peço 5 desculpa. minutinhos. A terminar, só apresentar-vos aqui uma situação que poderia ter sido, do meu ponto de vista, potencialmente mais grave, mas felizmente não foi, que se trata de uma pessoa que integrou a consulta por descompensação da diabetes e notem a data, outubro de 2021. Para além da questão da diabetes, queixava-se de hematomas nas mãos e sangramento gengival. Tinha tido 3 internamentos. E para acelerar, o primeiro tinha sido em dezembro de 2019, por descompensação da DPOC. O senhor é fumador? Era fumador. E aqui só dar nota que entrou com um dispositivo inalatório que é uma associação de um anticolinérgico com um agonista beta-2 de longa duração de ação. À entrada tinha efetivamente aquela dupla associação, à saída nada era dito, mas aparentemente era justificado do ponto de vista clínico a substituição por outro dispositivo que era uma associação tripla. As mesmas 2 substâncias ativas adicionada do corticosteroide. Parecia fazer sentido, até aqui tudo bem. Em janeiro de 2020, antes da pandemia, novo internamento, desta vez por tromboembolismo pulmonar. E reparem o que é que ele estava a fazer quando entrou. Os 2 dispositivos inalatórios, uma clara duplicação terapêutica. Se lhe foi explicado, alguma coisa aconteceu pelo caminho que o doente estava efetivamente, ou pelo menos pelo que está registado, a fazer os 2. À nota de alta, a única coisa que era dito sobre a terapêutica era a introdução do anticoagulante, o que também seria justificado do ponto de vista do que lhe aconteceu, do tromboembolismo pulmonar, mas nada mais era dito quanto à restante terapêutica que o doente deveria fazer. Mais uma vez, se tivesse sido feita a reconciliação terapêutica, acredito que o doente sairia com uma clara indicação do que é que tinha que fazer. E vou terminar com um novo internamento, no final de janeiro de 2020, e este por suspeita de infarto agudo de miocárdio ou miocardite, acabou por se confirmar a miocardite. À entrada, aparentemente, o doente já só estava a fazer a associação tripla, do mal ou menos, mas o que vos quero chamar a atenção, lembrem-se que ele entrou com queixas de hematoma nas mãos e sangramento gengival. O que vos quero chamar a atenção é que havia aqui uma clara indicação sobre o que é que o doente tinha que fazer com a dupla antiagregação que lhe foi prescrita, juntamente com o anticoagulante. Seria para fazer durante um máximo de 3 meses, fim do qual reavaliaria e, à partida, se tivesse que manter o anticoagulante, suspenderia um dos antiagregantes, sendo que isso, anticoagulante antiagregante durante um ano e, ao final de um ano, nova reavaliação, ou mantinha o anticoagulante, ou então mantinha o antiagregante ad eterno. Estávamos em outubro de 2021 e o doente continuava a fazer o anticoagulante e os 2 antiagregantes. É certo que tivemos uma pandemia pelo meio, mas eu digo, se tivesse sido feita a reconciliação terapêutica, será que o doente não teria minimamente tentado confirmar com o médico, ao longo de todo aquele período, qual era a terapêutica que devia fazer? Fica no ar. E termino dizendo que, do meu ponto de vista, a reconciliação terapêutica só por si não resolve os problemas todos de segurança da pessoa com doença. No entanto, pode contribuir para a segurança do doente. Existem dificuldades práticas que temos que falar sobre elas, temos que as ultrapassar de alguma maneira e sublinho a importância de envolver o doente neste processo. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo que eventualmente tomei mais. Muito obrigada. Ficou muitíssimo clara a importância da reconciliação terapêutica para minimizar os efeitos adversos. Penso que agora estamos já em cima do tempo, já ultrapassámos o tempo, mas penso que temos espaço para 1 ou 2 perguntas da audiência. Professor João Costa. Muito obrigado. Tantas perguntas seriam possíveis, eu vou-me só focar mesmo na última apresentação. É um tema que me é muito caro, estou a supervisionar um doutoramento. Muito infelizmente os resultados não são assim tão bons quanto nós esperávamos, aliás. Saiu agora há 2 dias ou 3, um estudo no grande ensaio no BMJ, a dizer que isto em cuidados primários não está associado ao melhor outcome. Portanto, os resultados são mais claros na transição hospitalar. E outro comentário que eu fazia, eu estou a fazer o exame para os alunos do 3º ano, estou aqui meio a tentar fazer. E isto é aquilo que eu digo para os alunos não fazerem. Portanto, eu acho que isto não é reconciliação terapêutica, isto são erros médicos. E acho, enfim, como dizer isto? Acho que não são bons exemplos para mostrar o potencial da reconciliação terapêutica, que, como eu disse, comecei por referir, até porque oriento uma tese nisso. Mas isto é aquilo que não se deve fazer. E, portanto, acho que é um tema tão mais interessante para ser discutido, com outro potencial,
que não chamar a atenção para coisas que não devem de acontecer. Era só um comentário. Muito obrigado. Não sei se quer dar alguma nota. Naturalmente agradecer a sua observação. Efetivamente, se considera que são erros médicos, temos que efetivamente falar sobre isto. Eu acho que, do meu ponto de vista, é importante que todos possamos colaborar, no sentido de não deixar que, seja qual for o erro, que chegue ao doente. E o objetivo aqui era, francamente, esse, é impedir que os erros de medicação, que podem ser potencialmente danosos, que sabemos que nem todos são, ou têm tanto dano, tanto potencial de dano, que chegue ao doente. Muito obrigada pelo seu comentário, de qualquer forma. Muito obrigada. Mais alguma pergunta da audiência? E mais uma pergunta e depois fechamos. Aqui à frente. Boa tarde. Realmente o painel foi muito interessante, todas estas etapas diferentes da vida, não é? Que nos trazem alguns constrangimentos para os doentes crónicos. E há aqui também uma realidade que se calhar aqui não foi conversada, mas também acaba por acontecer. É que muitas vezes às pessoas com mais idade não se dá as mesmas oportunidades do que aos adultos em termos terapêuticos, porque se tem receio dos efeitos dos medicamentos. Também, à medida que a população vai envelhecendo, como estava a dizer, acaba por acontecer que pessoas mais novas, entretanto, já foram evoluindo, não é? Já têm idade, então às vezes já se consegue. Mas será que não faz sentido, num futuro, nós começarmos também a fazer, e sei que já se fazem alguns ensaios clínicos em pessoas mais velhas, porque isto vai ser uma realidade, não é? Como estava a dizer, vamos duplicar as pessoas com mais de 65 anos, vamos triplicar aquelas que têm 80, acho que foi esse o valor que falou. E, portanto, há aqui uma preocupação de dar qualidade de vida a estas pessoas mais idosas. Como é que acha que nós também, em termos de país, nos podemos preparar, por exemplo, e nos organizar, não é? Para que realmente consigamos que estas pessoas com mais idade tenham as mesmas oportunidades, porque se calhar os 65 anos de hoje seriam os 50 de há uns anos atrás. E como é que vê que isso possa acontecer mesmo ao nível dos profissionais de saúde? Porque eu vejo muitas vezes profissionais de saúde com muito receio em prescrever. Por exemplo, no nosso caso é a doença inflamatória do intestino, eu vejo muitos médicos com muito receio de prescrever anti-TNFs e outros medicamentos inovadores que já são tomados há alguns anos por adultos. Não sei se gostaria de comentar esta questão. Na questão das reações adversas e da maior probabilidade de reações adversas que pode haver nas populações mais velhas, nas pessoas mais velhas, devido precisamente às diferenças que existem em termos de alterações biológicas, etc. Mas depois também temos realmente o reverso da medalha, quando nos começamos a preocupar em demasia, não é? Com o efeito que estes medicamentos podem ter nessas pessoas e não as tratar. Também é outro problema, não é? Se é um problema tratar em demasia, não é? E termos situações de iatrogenia medicamentosa que acaba por ir acontecendo, podemos ter também a questão de as pessoas não estarem a ser tratadas porque realmente não há informação sobre os efeitos que os medicamentos têm, portanto, nestas populações. Eu penso que, e aí tanto quem está aqui nas autoridades sabe, há ensaios clínicos que já estão desenhados para incluir também populações mais velhas, portanto, daqui a uns anos acho que eram completamente eliminados os ensaios clínicos, mas agora há ensaios clínicos específicos em que realmente já vão sendo incluídos. É muito difícil incluir, é a ideia que eu tenho, pelo menos é que é difícil incluir esta população. Pronto, mas para além dos novos medicamentos que estão em desenvolvimento e para poderem ser introduzidos no mercado, acho que o que é importante é que realmente haja registro, no fundo, como informação sobre cada vez que vão sendo usados, mesmo que seja em situações off-label, que também vai acontecer muitas vezes em geriatria, que haja registro, que haja informação para que essa informação seja divulgada e seja conhecida por outros, não é? E sejam feitos estudos observacionais, se não forem feitos de intervenção, que sejam feitos observacionais para haver a maior informação possível, não é? sobre os medicamentos.
mas também é um risco, como dizes, que é verdade. Daí os critérios stop-start, eu só falei na parte do stop, porque era o objetivo aqui da comunicação, mas também tem a questão do start, que é a necessidade de introduzir medicamentos que não fazem parte, muitas vezes, do tratamento e que são necessários para tratar a população. Sim. Bom, muito obrigada. Vamos fechar então este painel, agradecendo a todos os oradores por estas excelentes apresentações e desejo uma continuação de bons trabalhos agora durante a tarde. Fazemos agora uma pausa de cerca de 20 minutos.